Você foi ensinado a acreditar que o mundo recompensa a bondade, que se você for leal, honesto, dedicado e transparente, as pessoas inevitavelmente retribuirão da mesma forma, que existe uma espécie de justiça invisível que equilibra tudo no final. Mas a maioria das pessoas descobre da pior maneira possível que essa ideia é uma ilusão. Traições surgem onde existia confiança. Indiferença aparece onde você ofereceu lealdade. E muitas vezes você percebe que aquilo que você chamou de amizade, amor ou respeito, na verdade era apenas conveniência. Essa é uma das lições mais duras que um ser humano pode aprender. E é exatamente aqui que começa a verdadeira transformação. Porque no momento em que você percebe que o mundo não funciona com base em boas intenções, mas sim em interesses, incentivos e poder, algo muda dentro de você. Você começa a enxergar o jogo. Maquiavel entendia isso como poucos na história. Enquanto a maioria das pessoas tentava construir uma imagem idealizada da natureza humana, ele fez algo muito mais perigoso. Ele simplesmente observou. Observou reis, aliados, traidores, soldados, políticos e líderes. Observou como as pessoas agiam quando tinham algo a ganhar e como agiam quando tinham algo a perder. E a conclusão dele foi brutalmente clara. Os seres humanos raramente agem por princípios elevados. Eles agem por medo, por ambição, por conveniência, por ego. Isso não significa que o mundo é mau. Significa apenas que o mundo é estratégico. E a partir do momento em que você entende isso, você começa a construir algo que poucas pessoas possuem. Uma fortaleza mental. Uma estrutura psicológica tão sólida que nenhuma crítica, traição, manipulação ou perda consegue te destruir. Não porque você se tornou frio, mas porque você se tornou consciente. A maioria das pessoas vive emocionalmente exposta. Elas dependem da aprovação dos outros para se sentirem valiosas. Dependem de reconhecimento para se sentirem confiantes. Dependem de validação para se sentirem seguras. Isso significa que o controle da vida delas está sempre nas mãos de outra pessoa. Um elogio pode elevá-las. Uma crítica pode destruí-las. Um abandono pode quebrá-las. Esse é o verdadeiro problema. Não é o mundo. É a dependência emocional do mundo. E enquanto essa dependência existir, você será manipulável. Porque qualquer pessoa que descubra o que você precisa emocionalmente também descobrirá como te controlar. Maquiavel entendia profundamente esse mecanismo. Ele sabia que a primeira regra do poder não era dominar os outros, era dominar a si mesmo, porque alguém que não controla suas próprias emoções, inevitavelmente será controlado por alguém que controla. A primeira pedra da sua fortaleza mental é destruir uma ilusão muito comum. A ilusão de que as ações das pessoas são sobre você. Na maioria das vezes, não são. Quando alguém te desrespeita, geralmente não é um julgamento profundo sobre o seu valor. É apenas uma estratégia. Quando alguém mente, manipula ou trai, raramente está tentando destruir você pessoalmente. Eles estão tentando proteger ou avançar os próprios interesses. Isso muda tudo. Porque quando você para de interpretar cada ação como um ataque pessoal, você para de reagir emocionalmente e começa a analisar estrategicamente. A maioria das pessoas vive reagindo. Elas reagem a críticas, reagem a provocações, reagem a desrespeito, e cada reação emocional revela algo, revela seus pontos fracos, revela suas inseguranças, revela onde sua armadura tem rachaduras. Pessoas estratégicas observam isso. Elas não precisam te estudar profundamente. Basta provocar algumas reações e pronto. Seu mapa emocional aparece diante delas. Por isso, uma mente verdadeiramente forte aprende algo fundamental. Controle emocional é poder. Quando você não reage impulsivamente, você se torna imprevisível. E pessoas imprevisíveis são difíceis de manipular. Imagine dois homens em uma discussão. O primeiro explode emocionalmente, levanta a voz, se irrita. O segundo permanece calmo. Quem tem mais poder naquela situação? Sempre será aquele que controla o próprio estado emocional. Porque quem está dominado pela emoção perdeu a capacidade de pensar estrategicamente. Essa é a segunda pedra da sua fortaleza mental.
Aprender a observar antes de reagir. Maquiavel dizia que um governante sábio deve sempre observar os incentivos por trás das ações, porque as palavras das pessoas raramente revelam suas verdadeiras intenções, mas seus interesses sempre revelam. Se você quiser entender alguém, não escute apenas o que ela diz. Observe o que ela ganha. Observe o que ela teme perder. Observe o que ela faz quando ninguém está olhando. Esse tipo de visão cria uma habilidade extremamente poderosa. Você começa a enxergar padrões invisíveis para a maioria das pessoas. Por exemplo, quando alguém elogia demais, pode estar preparando um pedido. Quando alguém cria intimidade muito rápido, pode estar tentando ganhar sua confiança. Quando alguém oferece ajuda excessiva, pode estar criando uma dívida emocional. Isso não significa que todas as pessoas são manipuladoras, mas significa que você deve entender os jogos sociais que existem em qualquer interação humana. A ingenuidade emocional é uma das maiores fraquezas que uma pessoa pode ter, porque ela transforma você em presa fácil. E o mundo, infelizmente, está cheio de predadores sociais. Mas existe algo ainda mais importante do que entender os outros: entender a si mesmo. Porque a maior vulnerabilidade de qualquer ser humano não vem de fora, vem de dentro. Ela vem das necessidades emocionais não resolvidas. Se você precisa desesperadamente de aprovação, qualquer pessoa que ofereça aprovação pode te controlar. Se você precisa desesperadamente de pertencimento, qualquer grupo que ofereça aceitação pode te manipular. Se você precisa desesperadamente de amor, qualquer pessoa que ofereça afeto pode se tornar seu ponto fraco. Isso não significa que você não deve se conectar com os outros. Significa apenas que sua estabilidade emocional não pode depender disso. Uma fortaleza mental não impede relações. Ela impede dependência. Pessoas emocionalmente independentes se relacionam por escolha, não por necessidade. E isso muda completamente a dinâmica de poder. Porque quando alguém percebe que você não precisa desesperadamente da presença dela, o respeito aumenta. Pessoas respeitam quem não implora atenção. Respeitam quem não se desespera por validação. Respeitam quem pode ir embora. Essa é uma das leis silenciosas do comportamento humano. Valor percebido aumenta quando a dependência diminui. Por isso, pessoas mentalmente fortes desenvolvem algo raro: autossuficiência psicológica. Elas sabem quem são, sabem o que valorizam, sabem quais são seus princípios e, principalmente, sabem que seu valor não depende da opinião volátil das pessoas. A opinião pública é uma das forças mais instáveis que existem. Hoje alguém pode te admirar. Amanhã, essa mesma pessoa pode te criticar. Basear sua identidade nisso é construir sua casa em areia. A verdadeira fortaleza mental se constrói em algo muito mais sólido: disciplina, porque disciplina cria autoestima real, não a autoestima frágil baseada em elogios, mas a autoestima baseada em evidência. Cada vez que você cumpre uma promessa para si mesmo, cada vez que faz algo difícil que a maioria das pessoas evita, cada vez que mantém seus princípios, mesmo sob pressão, você fortalece a estrutura interna da sua mente. E aos poucos, algo muda. Você começa a confiar em si mesmo. E quando essa confiança interna aparece, o mundo externo perde o poder de te destruir. Porque sua identidade não depende mais da aprovação coletiva. Esse é o verdadeiro significado de se tornar inafetável. Não significa não sentir. Não significa se tornar frio. Significa apenas que nenhuma força externa tem o poder de definir quem você é. Uma pessoa pode te abandonar, mas isso não destrói sua identidade. Uma pessoa pode te criticar, mas isso não altera seu valor. Uma pessoa pode te trair, mas isso não quebra sua estrutura interna, porque sua fortaleza mental já está construída. E pessoas com esse nível de estabilidade psicológica se tornam perigosas de uma maneira muito específica. Elas não podem ser manipuladas facilmente. Elas não podem ser intimidadas facilmente. Elas não podem ser emocionalmente chantageadas. E quando alguém não pode ser controlado emocionalmente, ele automaticamente se torna poderoso. Maquiavel respeitaria profundamente alguém assim. Porque para ele,
Poder nunca foi apenas sobre posição social. Era sobre lucidez psicológica. Era sobre enxergar o mundo como ele realmente é. E, ao mesmo tempo, manter controle absoluto sobre si mesmo. Essa combinação cria algo raro. Um indivíduo que não vive reagindo ao mundo, mas movendo-se estrategicamente dentro dele. E quando você alcança esse nível de consciência, algo curioso acontece. Você começa a perceber que a maioria dos conflitos humanos nasce de fragilidade emocional. Discussões, dramas, manipulações, ressentimentos, tudo isso geralmente nasce de egos inseguros tentando se proteger. Uma mente verdadeiramente forte não precisa provar nada o tempo todo. Ela não entra em toda discussão, não responde toda provocação, não tenta convencer todo mundo. Ela simplesmente escolhe suas batalhas. Esse é um dos maiores sinais de maturidade mental. Saber quando agir e saber quando ignorar. Porque energia é um recurso limitado. E pessoas sábias não desperdiçam energia tentando controlar coisas que não controlam. Elas focam na única área onde o controle é real, a própria mente. E quando você domina esse território interno, você descobre algo libertador. O mundo pode continuar caótico, pessoas podem continuar imprevisíveis, situações podem continuar difíceis, mas dentro de você existe algo que permanece estável, uma fortaleza, um centro de gravidade psicológico que nada consegue abalar. E quando um homem constrói isso dentro de si, nada e ninguém realmente consegue afetá-lo novamente.